Fala pessoal, nesse vídeo eu vou utilizar o Python para solucionar uma equação de segundo grau. Então vou encontrar as raízes dessa equação de segundo grau, vou também encontrar o ponto do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice, e por fim eu quero plotar o gráfico dessa função de segundo grau, ok? E para fazer isso eu vou utilizar dois pacotes que são o SymPy e o SymPy.plot na construção do gráfico, e vou trabalhar no ambiente de programação que é o Google Colab online, ok? Então me acompanha aí para a gente solucionar mais um problema utilizando Python. Bem, a questão diz o seguinte: encontre as raízes, o vértice e o gráfico da equação de segundo grau a seguir. Então está aqui minha equação de segundo grau, que é x ao quadrado menos 6x mais 5. Então a primeira coisa eu vou importar os pacotes. From SymPy, importe asterisco, e from SymPy.plotting, vou importar também tudo. Feito isso, vou declarar agora as minhas duas variáveis, y, que é a minha função, então function, entre parênteses e entre aspas, coloco aqui y, e x, que é o meu parâmetro principal. Então vou definir como symbol, e entre parênteses e entre aspas, x, beleza. Agora eu vou escrever minha função que eu quero solucionar, que é essa aqui, e eu vou escrever exatamente como está ali, uma vez que eu já defini y como uma função, ok? Então vamos lá, y vai ser igual a x elevado ao quadrado, menos 6 que multiplica x mais 5. E agora já matou a primeira parte, né? Que é encontrar as raízes. Para eu encontrar as raízes dessa equação, basta eu utilizar esse comando, solve, ou seja, calcule a minha função y em relação à minha variável principal aqui, que é x. Então, executa esse programa, e aí eu tenho como resposta duas informações, que são as duas raízes. A primeira raiz é 1 e a segunda raiz é 5. Pronto. Encontrei as raízes da minha equação. Agora, na segunda parte, vou encontrar o ponto do vértice. Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer algumas manobras matemáticas, uma vez que o SymPy, pelo menos pelo que eu procurei, não tem um comando em específico que me fornece o ponto do vértice de uma equação de segundo grau, ok? E aí eu vou trazer aqui para cá para mostrar algumas contas e o motivo de eu utilizar essas contas no Python. Bem, aqui eu tenho uma equação de segundo grau representada através desse gráfico, que é uma parábola, logicamente. E nesse caso aqui eu tenho uma concavidade voltada para cima, ok? Então a gente sabe que o ponto do vértice é exatamente esse cara bem aqui. Ou seja, o x do vértice vai estar localizado no ponto mais baixo aqui da minha parábola. E aqui o par dele vai representar o y do vértice. Então esse ponto mais baixo a gente chama de ponto de mínimo, que é exatamente quando a derivada da minha função é igual a zero, ok? Então perceba o seguinte: eu tenho aqui minha função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Para eu encontrar o x do vértice, sem ter que utilizar aquelas equações lá do ensino médio, envolvendo delta, uma forma é eu derivar esse cara aqui, essa minha função, em relação a x, logicamente, e igualar a zero. E aí eu encontro o x, que no caso é o x do vértice, ok? Então vamos fazer isso. Então, para o x do vértice, eu tenho que a derivada da minha função em relação a x tem que ser igual a zero. Derivando essa função, eu tenho 2x menos 6, e aí eu igualo a zero para encontrar o x do vértice. Perceba, vou pegar esse menos 6, jogar para o outro lado, ele vem aqui positivo, e o x do vértice está multiplicando aqui 2, certo? Vou pegar esse 2 que está multiplicando, jogar para o outro lado, ele vai vir dividindo, né? Já passei o 6, então vou ter 6 sobre 2. De tal forma que o x do vértice vai ser 6 sobre 2, que me fornece um valor de 3. Então esse cara aqui é o x do vértice da minha equação, ok? Encontrado o x do vértice, o que eu vou fazer é pegar esse cara e substituir agora dentro da minha equação principal, que é a equação de segundo grau. Então no lugar de x, eu vou substituir por 3. E assim eu encontro o y vinculado a esse 3, ok? Que é exatamente esse cara bem aqui, ó, o y do vértice vinculado a esse cara que é o 3. Então, substituindo, eu tenho que o y do vértice vai ser, portanto, igual a 3 ao quadrado, menos 6, que multiplica 3, mais 5. No lugar de x, coloquei o 3, só isso. Ou seja, o y do vértice vai ser 9 menos 18 mais 5, que isso me fornece um valor de menos 4. Então, está aqui o meu ponto do vértice. O x do vértice é 3 e o y do vértice é menos 4. Então, vou seguir exatamente
essa linha de raciocínio, certo? Para encontrar o x do vértice e o y do vértice aqui no Python. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou declarar uma nova variável, y1, que vai ser a derivada da minha função y em relação a x. Então, y1 é a derivada de y em relação a x. Encontrei a derivada, que é esse cara aqui, ó, 2x menos 6, e agora vou igualar a zero para encontrar o x, ou seja, vou solucionar essa expressão aqui, 2x menos 6. Então, para eu encontrar o x do vértice, que eu vou chamar dessa nova variável, x-v, basta eu solucionar minha nova equação, que é y1 em relação a x. Então, y1 em relação a x, quando eu soluciono, eu tenho como resposta, ó, se eu chamar aqui o x do vértice, ele vai me dar um valor de 3, que é exatamente aqui o cara que eu encontrei, ok? Então, bateu. E agora eu vou pegar esse 3 e substituir aqui dentro da minha equação principal, da minha equação de segundo grau. E assim eu encontro o y do vértice. Então perceba, vou apagar aqui o y do vértice, vou criar uma nova variável, que é o y do vértice, vai ser igual, portanto, a substituição dentro aqui da minha equação principal, y, que é esse cara aqui, de 3, que é o valor do x do vértice, por x. Então, no lugar de x, eu vou substituir por 3, que foi exatamente o que eu fiz. No lugar de x, substituir por 3, ó. E assim eu encontro o y do vértice, ok? Que é esse cara. Então, substituo 3 no lugar de x dentro aqui, ó, da minha equação principal, que é a equação de segundo grau, né? Então, utilizo esse comando aqui. Substitua 3 por x na equação principal, ok? Vou executar. E aí, para a gente confirmar, vou chamar essa variável, y do vértice. Opa, aqui é o contrário. Eu vou substituir no lugar de x, vou colocar 3. Pronto, acho que é assim, vamos ver. Pronto, agora deu certo. Então, ó, o y do vértice é menos 4. Então tá aqui. O y do vértice é menos 4. Encontrei o x do vértice, encontrei agora o y do vértice. Então posso apagar aqui. E vou chamar agora o ponto do vértice dando print. Então print vai ser o ponto, vou colocar aqui, o ponto do vértice é 2 pontos. Vou chamar agora, entre parênteses aqui, a minha variável x do vértice, vírgula, y do vértice, minha outra variável. Vamos ver se dá certo. Então tá aqui, ó, deu certo. O ponto do vértice é 3, que é o x do vértice, e menos 4. Ele colocou aqui 3 no formato de lista, porque é uma solução de uma equação. Para eu colocar no formato inteiro, basta eu chamar, colocar o colchete 0, ele identifica só a minha única solução, ok? Então tá aqui, agora deu certo, ó, 3 e menos 4. Então já encontrei minhas raízes, encontrei o ponto do vértice, e aí para a gente finalizar, eu vou plotar o gráfico dessa função, que é muito simples, né? Eu vou colocar o comando plot, entre parênteses y, e aí vamos limitar aqui x 0 a 10 e o y aqui menos 5 a 5. Vamos ver se dá, fica legal. Pronto, ó. Então tá aqui minha equação de segundo grau. Bem aqui, eu vou diminuir aqui para ficar mais fácil aqui, né, de a gente visualizar, ele me fornecer a informação. Então, beleza, aqui ficou bem melhor. Então, perceba, eu tenho x do vértice, que é esse ponto aqui, ó, 3, vinculado aqui ao y do vértice, que é esse ponto bem daqui, 4, ok? Então, tá aqui o par ordenado. O ponto do vértice é 3 menos 4. E aqui eu tenho as duas raízes, 1 e 5, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue fazer um estudo bem mais detalhado da equação de segundo grau, né? Utilizando o ponto do vértice, as raízes e, logicamente, o gráfico, ok? É isso.